para a nossa próxima conversa. Olha só, um levantamento da Rede Nossa São Paulo e IPEC, que é o Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o antigo IBOP, aponta o que nós, mulheres, já sentimos e já sabemos. A maior carga mental é das mulheres. São as mulheres as mais responsáveis pelo planejamento, organização e decisões sobre as tarefas domésticas e familiares, além, claro, da execução. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 5 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021, com entrevistas online e domiciliares no município de São Paulo. Ao todo, foram 800 entrevistas com pessoas que moram na cidade de São Paulo com mais de 16 anos. E quem traz os detalhes para a gente é a Carolina Guimarães. Oi, Carol, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bom? Boa tarde a todos. Exatamente, eu acho que é legal até a gente estar falando dessa pesquisa hoje, porque essas datas comemorativas, elas são super importantes, mas o desafio, ele é contínuo, né? Então, por mais que essa pesquisa tenha saído semana passada e também tido o Dia das Mulheres, que é um marco importante, eu acho que a gente tem que conseguir pensar nesses desafios sempre. E eu acho que o tema da carga mental, ele já era um grande desafio, né? Muito já se falava, muito ou pouco, né? Depende do ciclo que você anda, sobre a economia do cuidado, como a economia do cuidado, ela realmente não está incluída, por exemplo, no PIB, que é um dos indicadores que mede essa efetividade realmente econômica, mas não necessariamente o bem-estar econômico, né? E no final das contas, quem cuida de pessoas mais velhas, quem cuida das crianças, e tudo isso tem um custo tanto positivo como negativo, né? E isso ficou ainda muito mais evidente durante essa pandemia. E isso é mostrado, assim, em diversas pesquisas, não é algo particular do Brasil, mas claro que no Brasil, por a gente ter ainda uma cultura machista, sexista, isso ainda pesa mais, né? E é interessante ver isso, porque quando você vê as atividades, você vê as atividades que são mais complexas, por exemplo, o cuidado com os filhos, né? Porque o cuidado com os filhos quer dizer uma série de atividades que inclui isso, tanto você pensar na comida, no cardápio, como também nas brincadeiras, no desenvolvimento, né? Então, acho que muitos estudos mostram também como os pais, todo o tema de voltar às aulas ou não é uma decisão fácil, porque você sabe o que está perdendo de um lado e ganhando de outro. E tem até um termo que foi cunhado durante esse momento, em inglês, que chama She-Session, de mulher, né, e de recession, de recessão, que outras recessões tiveram impactos em outras classes ou idades, e nesse, especialmente, foi na mulher, porque pela economia do cuidado, no sentido dela ter mais horas que ter que cuidar, então retirou ela, muitas vezes, do mercado de trabalho, de lugares importantes que ela tinha que estar, então, tipo assim, não é só o trabalho, mas tem que ficar fazendo live, tem que ou estar em outros espaços de discussão, que algumas vezes você não consegue, né, porque muitos dos adjetivos e falas foi assim, eu estou esgotada, estou ansiosa, tenho pânico, né, e tudo isso, claro que traz uma externalidade muito negativa para os outros espaços onde a mulher atua. Então, eu acho que isso ficou muito, muito evidente, infelizmente, na pesquisa, e foi muito importante a gente trazer esse recorte no momento que a gente está vivendo, né? Então, chega até a ser engraçado, né, o resultado da pesquisa, porque, olha só, mais de 80% dos entrevistados, e daí entrevistados homens e mulheres, afirmam que a mulher é quem mais assume o cuidado diário com os filhos, ela é que mais prepara as refeições, ela é quem mais cuida da limpeza da casa, é quem mais assume os cuidados médicos dos filhos. E daí, em relação aos homens, apenas tirar o lixo e fazer a manutenção da casa são as tarefas apontadas como realizadas majoritariamente pelos homens. E, bom, tirar o lixo não requer muita carga mental de fato, então é curioso isso. Mas é a realidade que fica ainda mais escancarada e explícita com a pandemia que a gente vive, né? Acho que é tudo isso que você desenrolou já. Deixa eu trazer um outro dado desse levantamento, que daí vocês também
levantaram informações sobre violência de gênero. E daí, para 83% da população paulistana, o assédio sexual e a violência contra a mulher aumentaram. É um dado curioso, e assim, 83% da população paulistana percebe esse aumento. Sim, e é interessante também, assim, não interessante, mas chama a atenção também que muito desse assédio, né, quando as mulheres são perguntadas sobre aonde ele acontece, muito no espaço público, é no transporte. E aí a gente começou a ter essas diferentes leituras, né, porque isso, quem faz home office, quem não como que o transporte, né, ainda parece muito latente. A gente teve vários desafios, né, com a mobilidade também, durante a pandemia, por exemplo, com ônibus lotados, superlotação, especialmente ainda em alguns horários de pico, porque isso não conseguiu ter essa regulagem de oferta e demanda. E é interessante ver isso, assim, dados sobre gênero, eles são muito complexos, porque você nunca sabe se é mais subnotificação ou mais mulheres tendo a coragem de se colocar, né, e relatar esses desafios. Então, você sabe que as mulheres, elas estão ocupando mais lugares de poder, apesar de a gente que parece que vamos ter um retrocesso de 4 anos dessa pandemia, mas a gente só vai conseguir ter essa leitura daqui a uns anos, né, para realmente entender. Mas sim, assim, e aí isso acaba ficando, a gente acaba não normalizando mais como era normalizado, e tem empresas que têm mais políticas e tal, mas ainda é um grande desafio. E sim, eu acho que essa ascensão, ela é boa no sentido de o que a gente vai fazer com esses casos. E aí eu acho que o que é interessante é que essa pesquisa, ela também tenta trazer proposições. Então, ela pergunta, né, como que a gente consegue reduzir esses assédios, né? Como que a gente consegue repensar nesse modelo de sociedade que a gente vive? E aí é interessante ver que as primeiras respostas são repensar nas penas, né? Especialmente, eu acho que não é nem tão penas, mas assim, ter um segmento para isso e não banalizar, como a gente vê, por exemplo, no caso da Isa Pena, que é um grande desafio mostrar até com uma câmera que isso foi um assédio, né? Na deputada estadual. E você ainda vê também os homens, né, trazendo o tema da conscientização, da necessidade de campanha. Então, eu acho que, assim, a gente ainda está em patamares diferentes, muitas mulheres estão cansadas, né, de ficar tendo que voltar nesse assunto, mas eu acho que essa conscientização e não banalização vai desde o micro, que é piadinhas machistas, que não são só piadinhas, mas eles têm um viés que é um problema, que é problemático, como até grandes, né, eventos que a gente realmente tem que dar esse segmento. Então, é muito ruim quando exemplos como esse, da Isa Pena, a gente não avança e nada acontece, né? Parece que isso cria mais e mais precedentes e normaliza uma situação que está longe de ser normal, né? Sim, ficar preso na garganta, né? A gente não consegue ter resposta em relação ao abuso, como você comentou, que estava ali explícito, estava colocado num vídeo, o abuso que aconteceu, enfim. Carol, muito obrigada pela participação da Rede Nossa São Paulo aqui no Bom para Todos. A gente volta a se falar na semana que vem. Um beijo para você. Obrigada, boa tarde para vocês. E a pesquisa está online, então quem quiser entrar e ver mais detalhes, por favor. Tchau, tchau, gente. Obrigada.